Só que essa questão, ela não depende das pilhas, apesar que a gente começou falando de pilha. Ela depende de brilho de lâmpada. Então, veja só, olha aqui, brilho de lâmpada. Que lâmpada brilha mais, brilha menos? Os alunos geralmente não gostam desse tipo de questão. Então, brilho de lâmpada tem a ver com potência, tá? Por exemplo, nessa figura são 4 lâmpadas idênticas, e lâmpadas idênticas significam mesma resistência, tá? São 4 pilhas, perdão, pilhas não, gente, lâmpadas idênticas. E aí, qual vai brilhar mais? Qual vai brilhar? Elas são idênticas. Uai, elas brilham iguais. Para as 4 lâmpadas brilharem igualmente, elas teriam que ser percorridas, vou mostrar já já, pela mesma corrente, pela mesma DDP, elas teriam que estar em paralelo. Vai brilhar mais a que dissipar maior potência. E aí, tem 2 formas de você analisar a potência na lâmpada. Aliás, 3. Você pode analisar por I vezes U. Você pode analisar por RI quadrado. Lembra das fórmulas? Você pode analisar por U quadrado sobre R. Vamos ler a questão para eu realmente fazer. O circuito de um certo dispositivo elétrico é formado por 2 pilhas ideais, possuindo cada uma tensão V. 4 lâmpadas incandescentes, que possuem resistências elétricas constantes e de mesmo valor. Então, são lâmpadas idênticas com a mesma resistência. E fios condutores de resistências desprezíveis, conforme o desenho abaixo. Então, esses fios que conectam as lâmpadas são ideais, não tem dissipação de energia neles, não tem resistência. Só nas lâmpadas, só no filamento da lâmpada. Considerando que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar que a lâmpada L1 brilha mais que L2, todas as lâmpadas têm o mesmo brilho, as lâmpadas L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho, a lâmpada L3 brilha mais que L2, nenhuma das lâmpadas tem brilho igual. Cara, aí o aluno fica louco e fala, eu vou chutar. Não, você não vai chutar. Você vai fazer o seguinte, você vai lembrar que o brilho da lâmpada está relacionado com a potência. Quanto maior a potência, maior o brilho. E aí você pode analisar de diversas formas. Vou te dar um conselho. Ainda mais que essas 3 lâmpadas aqui, 4 na verdade, né? Tem um L4 aqui, são idênticas. Todas têm a mesma resistência, tá? A própria questão falou, elas são idênticas. Brilho de lâmpada tem a ver com a potência. Eu posso afirmar que só pelo fato das resistências serem iguais, os brilhos serão iguais? Não, porque a potência não depende só da resistência. Então, o brilho, você vai olhar para a potência. Vai lá, quais são as formas que a gente tem na eletrodinâmica para potência? Potência associada à corrente elétrica, I vezes U. Então, se você pegar a corrente que está passando na lâmpada e multiplicar pela DDP na lâmpada, você tem a potência. Isso aqui vira, se você substituir o U por RI, fica RI quadrado. Ou se você substituir o I por U sobre R, U quadrado sobre R. Lembra? Quais são as 2 equações mais importantes da eletrodinâmica? Primeira lei de Ohm, essa, que a tensão é o produto da resistência pela corrente, e da potência. O brilho da lâmpada, você vai olhar a potência. Então, eu vou te dar um conselho de amigo. Procure saber o que essas lâmpadas têm em comum. Por exemplo, se elas estivessem todas em série, mesma corrente. Qual que é a definição de lâmpadas em série? Resistores em série? Mesma corrente. Não é o caso aqui. Elas não estão as 4 em série. Ah, se todas estivessem em paralelo, seria a mesma DDP. Também não é o caso aqui. L1 e L2 está em série, mas aí está em paralelo com L3. E aí isso tudo vai estar em série com L4. Então, isso aqui é uma associação mista. Procure identificar. Lembra sempre disso. Nesses problemas você tem que saber. Está esquentando mais? Chuveiro. Está esquentando mais ou menos? Você tem que olhar a potência dele. Lâmpada. Está brilhando mais ou está brilhando menos? Você tem que olhar a potência. Procure identificar o que é constante aqui. Eu tenho 4 lâmpadas. A única coisa que eu posso afirmar que é constante aqui é a resistência. Então, esse R aqui é comum. Entende? E aí fica fácil, então, ó.
Qual lâmpada vai brilhar mais? Olha como que as coisas se encaixam. A que é percorrida por maior corrente. Qual lâmpada vai brilhar mais? A que está na maior DDP. Olha como que tudo se encaixa. Se você vem aqui, a corrente não é constante? Perdão. Corrente não, a resistência não é constante? Então, na lâmpada de maior DDP, você tem maior corrente. Você vai ter maior potência. Então, brilha mais. Olha as equações. As 4 lâmpadas são idênticas. Vai brilhar mais as que são a lâmpada que é percorrida por maior corrente. Ou que está na maior DDP. Aí vai do aluno. Tem aluno que gosta de pensar na DDP, tem aluno que gosta de pensar na corrente. Tá. Eu tenho certeza que se eu falasse, gente, 20 minutos, vocês se virarem com essa questão aí, me manda a resolução do que saiu. Eu tenho certeza que 90% de vocês ia calcular a resistência equivalente, eu tenho certeza. Ia jogar no URI, achar a corrente, e não tem valor, hein? Ia virar aquele peteco de variáveis. Mas um caminho que todo aluno faz, eu acho que é porque assim, você treinou tanto a achar resistência equivalente que você já começa aqui, ó. L1 e L2 em série. R mais R, 2R. Aí 2R está em paralelo com R. Aí eu faço produto pela soma. Aí tá... E aí, cara, você pode se perder. Não precisa disso. Dá para a gente saber onde a corrente é maior, onde a corrente é menor. Por exemplo, escreve aí para mim. Qual a única lâmpada que vai ser percorrida pela corrente total? Qual a única lâmpada que vai ser percorrida pela corrente total? Escreve aí, A1, A2, A3, A4. Qual que é o sentido da corrente no circuito? Aqui, ó, do polo positivo. Aqui do polo positivo para o polo negativo. Então, a corrente vai sair aqui, ó. Essa corrente total, ela vai dividir, cara. Então, ela vai dividir aqui, ó. Espera aí. Para ficar bonito, que depois eu quero mandar para vocês. Ó, aí. Essa corrente total aqui, que vai sair aqui, tudo bem, ela vai dividir. E depois ela vai voltar aqui, ó. A corrente que você tem lá no maior potencial está chegando no menor potencial. Só que com menos energia, porque as lâmpadas dissiparam energia. Então, por exemplo, sem fazer conta alguma, eu já percebo que a lâmpada, que a única lâmpada que é percorrida pela corrente total, sem dividir, é a 4. Ela brilha mais. A lâmpada 4 brilha mais, de cara. Ela é que é percorrida por maior corrente. Tá? Isso, todo mundo escreveu aqui. 4, ótimo, ótimo. Agora, você concorda que a corrente vai dividir para cá e para cá uma parte? E aí eu vou permitir vocês usarem alguns valores aqui. Vamos supor alguns valores. Vamos pensar, tipo... Eu posso afirmar que a corrente divide igualmente? Você concorda comigo que esse ramo está em paralelo com esse? Só dividiria igualmente se as resistências fossem iguais. E não são. Ó. Isso aqui está em paralelo. Tem aluno que gosta de usar o nome aqui. Eu gosto também. Ó. Chama aquele potencial de A. Aqui é A. Aqui é A. Porque não tem resistência nenhuma, né? Chama aqui embaixo de B. Aqui de B. Aqui você vai ter que mudar o potencial, porque passou por um resistor. C. Isso aqui está em paralelo com isso. Vocês concordam comigo? Só que então... Ó, se eu redesenhar isso aqui, a resistência equivalente aqui não é R, ó. Quanto que é? Se está em série? 2R. E aqui só tem uma. R. Então, ó, sem conta, a corrente vai dividir. Então, essa corrente total que chega aqui, ó, ela vai dividir. Essa corrente aqui divide. Qual das duas vai ser percorrida por maior corrente? Lembra? Estão em paralelo.
E aí você tem que lembrar que em paralelo nós temos a mesma DDP. Então, se está em paralelo, a DDP é a mesma nos dois ramos. Só que onde, então, nós temos a maior resistência, nós temos a menor corrente. Inclusive, onde eu tenho o dobro da resistência, eu tenho metade da corrente. Então, vai dividir da seguinte forma. Lembra disso? Divisão de corrente. Chegou num ponto, vai dividir para dois trechos em paralelo. Na menor resistência passa a maior corrente. No caminho de maior resistência passa a menor. Menor resistência, maior corrente. No trecho de menor resistência passa a maior corrente. Então, o que eu teria que pensar aqui? Vamos pensar juntos. A corrente vai ser maior em L3, porque a resistência é menor. E a corrente vai ser menor em L1 e L2, que está em série, porque a resistência é maior. Se eu pegar esse desenho aqui de novo e jogar valores, ó, vou te dar uma dica. Ó, joga valores aqui. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Não é aqui, não. Nós estamos... Maratona Enem. 2. Aí. Ó. Olha aí, meninos. Se aqui eu tenho 2R e aqui eu tenho R, a corrente aqui é metade da corrente aqui. Entende? A corrente aqui é menor. Tipo assim, joga valores, só para ficar meramente ilustrativo. Eu vou falar que aqui, ó, isso aqui eu estou inventando, tá? Eu estou falando que aqui está passando 1 ampere. Aqui está passando o dobro, 2. É isso, você tem que lembrar. E aqui está passando a total. Gente, esses valores eu estou usando só para você entender. Então, aqui nesse trecho que eu tenho uma resistência maior, a corrente é menor. E aí você até pode usar a proporção. Nesse ramo aqui mais à direita, a resistência é metade do ramo central. Então, a corrente ali é o dobro. Então, se aqui é 1 e aqui é 2, quanto que seria aqui na total? 3. Luciano, mas onde você arruma esses valores? Na minha cabeça, gente. É só para usar números para vocês entenderem. Então, é como se... Imagine que a total fosse 3 amperes, aí dividiu aqui no meio que tem maior resistência 1 e ali 2, onde a resistência é metade. Então, perceba que a corrente na lâmpada 1 é a mesma corrente na lâmpada 2. Eu vou usar os índices. Mas é menor que a corrente na lâmpada 3. E que é menor que a corrente na lâmpada 4. Ó. A lâmpada 1 e a lâmpada 2 estão em série e são percorridos pela menor corrente, de 1 ampere. Depois, a lâmpada L3 é percorrida por uma corrente de 2 amperes. E a de maior, percorrida por maior corrente, é a L4. Como a potência... Qual fórmula a gente está usando aqui? Vai lá. Como a potência é R I quadrado e nós temos a mesma resistência, onde nós temos maior corrente, nós temos maior potência e aí nós temos maior brilho. Então, qual a conclusão? Qual a conclusão? A lâmpada 1 e a lâmpada 2 são percorridas pela mesma corrente, pela menor corrente. Então, eu tenho a potência da lâmpada 1 igual à potência da lâmpada 2. Então, a lâmpada 1 e a lâmpada 2 estão apresentando o mesmo brilho, mas é menor que a potência na lâmpada 3, porque a lâmpada 3 é percorrida pela maior corrente que a 1 e a 2, mas é menor que a lâmpada 4. Qual a conclusão, se fosse contar para alguém? A lâmpada 1 e a lâmpada 2 brilham igualmente, mas apresentam um menor brilho. A lâmpada
L4, a lâmpada 4, apresenta o maior brilho. Então, o maior brilho é da lâmpada 4. O brilho intermediário é da lâmpada 3. E o menor brilho é o da lâmpada 1 e da lâmpada 2. Tá? E aí vai lá. A lâmpada L1 brilha mais que a lâmpada L2? Não. Brilha igualmente, tá? Não brilha mais. Todas as lâmpadas têm o mesmo brilho? Não. Tá errado. As lâmpadas L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho? Não. A lâmpada L3 brilha mais que a L2? Sim, né, gente? A lâmpada L3, maior corrente que a L2. Nenhuma das lâmpadas tem brilho igual. Não, a lâmpada L1 e a lâmpada L2 têm o mesmo brilho. Então, realmente, a letra D. Meu Deus, era para ser um retângulo, gente. Agora foi. Tá? Sobre TRI, com certeza essa aqui é que muita gente vai errar. Muita gente. Muita gente mesmo. Tem aluno que gosta de colocar valor, bicho. Vai, bota aí, ó. 10 ohms para todas as lâmpadas. Joga ali uma DDP total nas pilhas de 20 volts, inventa. E faz, calcula a corrente. Mas aí você tem que ter a sacada que onde tem a maior corrente tem o maior brilho. Tá? Responda rápido para mim, porque eu quero fazer a 8, tá, gente? Que é importante também. Responda rápido. Qual seria a situação que todas as lâmpadas teriam o mesmo brilho? Só tem uma configuração aqui que elas teriam... Tem duas configurações que elas poderiam ter o mesmo brilho. Qual? Tem duas configurações que a gente conseguiria colocar, elas são duas. Brilhando igualmente. Em série. Boa. Porque em série elas são percorridas pela mesma corrente. Boa. Ou poderia ser todas em paralelo. Porque como elas são idênticas, concorda comigo? Como elas são idênticas, se você coloca as 4 em paralelo, você está mantendo a mesma DDP nas 4. E aí a corrente individual em cada uma delas também vai ser a mesma. Só porque elas são idênticas. Boa. Então poderia ser as 4 em paralelo, ou o Davi criou outra. 2 em paralelo, em série com 2 em paralelo. Também daria, né? Tem várias possibilidades. Como elas são idênticas, teriam que ser situações que você tem a mesma corrente, mas que vai dar também a mesma DDP, porque a resistência é igual, né? Como a resistência é igual, olha lá, U igual a RI. Então, nas situações que a corrente for igual, a DDP vai ser igual. Deixa eu ver aqui, peraí. Só ver um negocinho aqui. Tá, 8 e 11. Ô, gente, eu vou fazer... Vamos fazer as duas? Se precisar passar 5 minutinhos, eu passo, tá? Só para a gente fechar bem. Só dar uma dica sobre a 10. Uma dica antes de fazer a 8 e a 11. Cuidado com sensação tátil, tato, confundindo com sensação térmica, com temperatura, tá? Com temperatura. Isso aqui já cansou de aparecer no Enem, Enem PPL. Um estudante toca a mão na porta e na maçaneta. Ele tem a maçaneta metálica. Ele tem a nítida sensação, a real sensação de que a maçaneta está mais fria. Na realidade, a porta de madeira e a maçaneta metálica estão em equilíbrio térmico, na mesma temperatura. Concorda comigo? Só que aí é uma questão de condução térmica. Quando você toca com a sua mão, geralmente considere que a sua mão esteja mais quente que a porta e a maçaneta que estão na temperatura ambiente. Porta e maçaneta a 27 graus Celsius, você a 36. Quando você toca, o calor é uma energia que flui da região mais quente para mais fria. Então, o calor vai fluir da sua mão para a maçaneta e para a porta. Só que os metais são condutores térmicos. A madeira, o plástico são isolantes. Então, a velocidade, ou seja, o fluxo de calor, a transferência de calor da sua mão para a maçaneta metálica é bem maior do que para a porta de madeira. O metal roubando calor de forma mais intensa da sua mão, você vai sentir frio.
Entende? Então é uma questão de transferência de calor. Outra vez apareceu no Enem que o menino tinha colocado dentro do freezer, olha a ideia, uma faca que uma parte é de madeira e a lâmina é metálica. Quando ele tirava, ele tinha a sensação real de que a lâmina metálica estava mais fria. O que aconteceu? Quando ele pegou com as duas mãos, ele tocou com uma mão no cabo de madeira e na lâmina metálica. O metal é melhor condutor de calor, roubou o calor da mão dele numa taxa maior, numa velocidade maior, num fluxo maior. E aí ele tem a sensação de que aquilo está mais frio, mas não é, porque a mão dele está esfriando ali no ponto de contato numa velocidade maior do que quando ele toca o isolante. Tá? Então, esse tema já apareceu demais, tá? Com isso, eu acho que vocês matam a 10, tá? Porque eu quero encerrar aqui mesmo que eu passe um pouquinho, gente, quem puder ficar, fique, tá? Eu vou fechar com a 8 e com a 11, que foram duas questões também muito pedidas. Luciane, e o restante das questões? Eu mando a resolução ainda hoje, tá? No grupo. Eu mando a resolução ainda hoje para vocês. Mas quem puder e não estiver tão cansado, eu sei que vocês podem estar muito cansados, quiser assistir aqui essas duas últimas, eu acho que vale a pena. Vamos lá, então. 8. A gente discutiu coisas importantes aqui hoje. Olha a 8. O esquema representa um circuito elétrico composto por uma bateria ideal, então não tem resistência interna, de força eletromotriz epsilon, e 3 lâmpadas incandescentes idênticas. Supondo que as resistências das lâmpadas sejam constantes. Então, tá vendo? Elas são idênticas, com a mesma resistência. Se o circuito for interrompido no ponto P, o brilho... Sabe o que é muito comum aparecer? Assim, ó. Põe a tal da chave aqui. Sabe aquele lance da chave seletora? Olha aqui, ó. Olha isso. Olha aí. Põe a chave seletora aqui assim, ó. Para abrir e... Não é chave seletora, gente. É chave interruptora. Para permitir ou não a passagem de corrente. Se o circuito foi interrompido, você abriu. O que vai acontecer com o brilho das lâmpadas? Então, de novo, a gente pode olhar o que está acontecendo com a corrente. No início, qual lâmpada está brilhando mais? De novo, vamos ver se vocês pegaram. Qual lâmpada está brilhando mais, inicialmente? É a lâmpada percorrida pela corrente total. A única lâmpada percorrida pela corrente total é a lâmpada 1. Depois vai chegar aqui num ponto que é um nó e vai dividir em duas. Nesse caso é lindo, né? Por que é lindo? Porque elas são idênticas, então divide tipo metade, metade. Tá. Com a chave ligada, vamos ver se vocês entenderam. Qual está brilhando mais? Vamos usar a mesma ideia da questão anterior, lembrando que elas têm a mesma resistência. Qual está brilhando mais? Se a pergunta fosse assim, chave fechada, quem está brilhando mais? L1, que é percorrida por maior corrente. Então, a potência 1 seria maior que a 2, maior que a 3. Gente, esse modelo aqui de circuito elétrico é tão recorrente, mas tão recorrente, que se eu for montar uma lista só com essa questão, que deve dar, eu devo montar uma lista aí com as 40 questões aí, pegando os vestibulares. Porque aparece demais. Agora, quando você abre a chave, um erro de muitos alunos é achar que o brilho da L2 vai aumentar, e está certo, e acha que o brilho da L1 permanece constante. Na verdade, vai mudar. Gente, quando você abre a chave, é outro circuito. É outro circuito. Então, eu vou te dar um conselho de amigo. Põe valores. Sério mesmo. Põe valores. Como assim? Ó, pega esse circuito. Até porque, se você entender isso aqui, você vai refazer, vai estudar. E quando aparecer, você vai fazer de modo mais rápido. Aqui, ó. Faz assim, ó. Facilita a sua vida. Fala que cada lâmpada tem resistência igual a 10 ohms. Faz isso, rapidinho a gente faz. Quanto que é a resistência equivalente no circuito? Me ajuda aí. Quanto que é a resistência equivalente?
10 com 10 em paralelo, quanto que dá? 5, não é? Em série soma, em paralelo 10 sobre 2. Quanto que dá a resistência equivalente total no circuito? 15. 15 ohms, tá? Agora inventa um valor legal aqui, ó. Eu vou colocar 30 volts. Você vai ver que eu não fui bobo. Eu fui esperto. Por quê? Com isso a gente acha a corrente total aqui, ó. Que é a corrente que vai passar naquela lâmpada ali, ó. Só para você entender. Então vai lá, ó. U igual a R vezes I. Deixa eu te dar uma dica. Sempre que você precisar achar a corrente total é a corrente que vai percorrer a resistência equivalente. A resistência equivalente seria como se você pudesse trocar isso tudo por uma lâmpada só de 15. Então, acho que vocês estão percebendo aqui, eu escolhi propositalmente, ó, a DDP é 30, aqui é 15. Quanto que daria a corrente total? 2. Vou fazer uma propaganda aqui. Se você acessar minha plataforma lá, o espaçofísica.com.br, lá no material gratuito, tem uma aulinha de 15 minutos sobre divisão de correntes, que pode te ajudar. É gratuito, você vai lá, tem que fazer uma inscriçãozinha, mas é gratuito. Aí tem lá, divisão de correntes, tá? Então, vem cá. Finge que o problema fosse esse. Então, aqui é 2. Virou quanto para cá? 1. E para cá? 1. Todo mundo concorda comigo? Então, aqui está brilhando mais. Tá. Agora, você abre a chave. Quando você abre a chave, é aí que você tem que sacar, ó. É outro circuito. Porque quando você abriu a chave, você vai cancelar isso aqui, ó. Isso aqui não existe mais. Vocês entenderam? Isso aqui não existe mais. E aí você tem agora duas lâmpadas em... Entendeu? Quando você cortou ali, ó, abriu a chave, não passa corrente mais aqui, porque está aberto. Você viu que o circuito é outro? Agora você tem duas lâmpadas em série. Aqui é 30 volts. E aí vocês vão perceber só um detalhe, que a corrente total ela vai diminuir um pouquinho, porque você está aumentando a resistência equivalente. Aqui eu falei que é 10, aqui eu falei que é 10. Vamos lá, é outro circuito. Quanto que é a resistência equivalente agora? 10 mais 10? Da Leonardo, dá 20. Viu que aumentou a resistência equivalente? Era 15, foi para quanto? Foi para 20. Isso muda a corrente total. Então, o erro de alguns alunos é achar que a corrente continua sendo 2. Então, vai mudar a total, vai mudar o brilho da lâmpada 1. Como que eu acho essa nova corrente total? Eu vou chamar de corrente total linha. Usa a mesma coisa. A DDP aqui no gerador não mudou. Então, você faz U igual a RI, só que você usa a nova resistência equivalente. A nova resistência equivalente é 20. Então, vai dar aqui 30, aqui 20. A nova corrente total é 1,5. Vocês perceberam que a corrente diminuiu de 2 para 1,5? Por que a corrente elétrica diminuiu? Porque aumentou a resistência equivalente no circuito. Antes, a resistência equivalente era 15. Olha aqui onde eu circulei. Agora, a resistência equivalente é 20. Ao aumentar a resistência equivalente, a DDP está constante ali, ó, do gerador. Diminuiu a corrente total. E aí que vem o pulo do gato. Essa nova corrente é 1,5. Falei tanto hoje que eu tomei roubo. Tô acabando, viu, gente? 1,5. Vou escrever só 1,5. Então vamos lá. Vamos analisar o que aconteceu? Responde para mim. O que aconteceu com a corrente em L2? Em L2.
Em L2, a corrente aumentou de 1 para 1,5. Antes de dividir, agora ela é percorrida pela total. Então, a corrente aqui aumentou. O que aconteceu com o brilho, que é a potência? Aumentou. Agora, olha lá em L1. L1 continua sendo percorrida pela corrente total, só que a corrente total diminuiu, entendeu? A corrente total diminuiu. L1 continua sendo percorrida pela corrente total, só que a corrente total baixou de 2 para 1,5, porque aumentou a resistência equivalente do circuito. Então, a corrente em L1 diminuiu. Então, diminuiu a potência. Então, a conclusão é que o brilho de L2 aumenta, enquanto o brilho de L1 diminui. Gente, eu sei que vocês têm coisa demais para fazer, mas eu queria que vocês depois, eu vou mandar esse material, tentasse revisar esse exercício. Aqui foi a situação 1, com a chave fechada, e aqui com ela aberta. Eu já vi aluno errar demais isso aqui, porque ele pensa rápido. Ele pensa assim, tá, abriu a chave, vai passar a corrente total em L2. Aumenta o brilho de L2. Certo. Aí ele acha, não, o brilho de L1 continua constante. Ó, tá passando a corrente total em L1, mas ele esquece que a corrente total mudou, porque o circuito mudou. Então, o brilho de L2 aumenta, o de L1 diminui. Então é D? Confere aí para mim, vê se o gabarito é AD.